A gente está discutindo muito aí várias questões do livro, e o livro digital não poderia faltar, né? Então, trouxemos aqui experiências muito interessantes. Por um lado, aqui à minha direita, esquerda de vocês, está o Fábio Zesnick. O Fábio é advogado, sócio de um escritório muito importante, Cisne Quintino Salinas, que é especialista em direito do entretenimento. E eles estão em São Paulo, Rio, Brasília e Los Angeles, e eles cuidam de direito de entretenimento como um todo, né? Então, por exemplo, como cinema, eles trabalharam com... Não sei se alguém conhece aquele filme ali, Cidade de Deus. Tem uns artistas aí também que eles assessoram nessa área. Mas tudo o pessoal que está começando. Gal Costa, Chico Buarque, Gil... Então, o Fábio tem uma experiência muito grande nessa área de direito de entretenimento e vai contar um pouco para a gente de panorama do livro, né? E no aspecto editorial, né, eles trabalham Companhia das Letras, Saraiva, Câmara Brasileira do Livro, e você trouxe uns dados, inclusive, muito interessantes aí sobre que a CBL publicou sobre o mercado do livro digital, não é isso? Do lado de cá, Rodrigo Feres, que é um empreendedor, empresário, escritor, músico, fazendeiro, pai de família, um homem 24 horas em ação, que eu tive o prazer de conhecer aqui, e conhecer o Projeto Levir, que é um projeto muito bacana, é uma inovação no livro digital, onde ele mistura o áudio com o texto, e vai ser de Araxá para o mundo o negócio, né? Então, nós vamos ouvir essas experiências aqui e ter o tempo também de discutir com a plateia. Fábio, vamos começar com você, então? Boa tarde. Vamos. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Rodrigo. Quando o Zé convidou para esse tema, né, falou, vamos discutir o livro digital. O ano passado eu vim aqui para discutir incentivos à cultura, né, e aí esse novo tema, eu falei, pô, esse é um desafio bacana, porque essa... basicamente, é uma mudança que está acontecendo na indústria muito importante. A gente, só para fazer uma prévia, até para entrar no assunto do livro digital e vocês, um pouco, todo mundo se atualizar do processo que a gente chama disruption, né, do rompimento que a indústria do entretenimento vive a cada ano. Então, vocês pegarem assim na parte do audiovisual, no cinema, quando inventaram a televisão, o pessoal da indústria ficou, vai acabar o audiovisual, agora a televisão vai acabar com o cinema, não vai ter mais cinema. Aí veio a televisão, tudo se acomodou, né? Foi lá a televisão, tal. Agora veio os serviços de streaming na coisa. Aí, pô, vai acabar a televisão, vai acabar o cinema. Tudo, as tecnologias, elas vão, de alguma forma, convivendo, mas, claro, elas mexem profundamente na equação de receita na área. Explica para mim, o que é o serviço de streaming? Os serviços de streaming são aqueles, no caso do vídeo, né, que eu não sei aqui o pessoal conhece, é familiar com o Netflix. São os serviços, na verdade, que você, via internet, faz o acesso a conteúdos de cinema e de televisão, direto lá normalmente numa caixinha que você acopla a TV, ou se for aquela TV conectada, direto na televisão conectada. Então, mudou o jeito das pessoas consumirem, né? Hoje, no mercado americano, o Brasil, fiz alguma experiência já também, mas eles fazem uma coisa chamada day and date. Sai no cinema e sai no mesmo dia no serviço de streaming. Então, é muito rápida a conexão. No caso da música, o rompimento foi ainda mais forte, porque a gente teve primeiro o vinil, né? Primeiro achavam que o vinil ia acabar com a música ao vivo, né? Depois veio o vinil, depois veio o Laserdisc, que era aquele grandão e tal. Depois veio o CD, aí o DVD, o Blu-ray, todas essas coisas que também vieram, até chegar também o serviço de streaming
na música. Hoje, esse talvez tenha sido que as pessoas mais aderiram, o serviço da Apple, que agora é aquele Music, mas você tem o Deezer, o Ardio, o Spotify, que são vários desses aplicativozinhos que você acessa no seu telefone o conteúdo todo de música. No caso do livro, a indústria viu a primeira, tentativa de um rompimento em 93, quando eles lançaram vários autores dizem que foram primeiros, mas em 93 foram feitos alguns lançamentos de livro em disquete. As pessoas vendiam disquete e diziam, esse aqui é o livro digital agora, você acessa, bota no seu computador e consegue ler o livro todo ali na tela do computador. Não teve grande sucesso, mas foi um processo importante. Segundo momento dessa ruptura na indústria de livro foi o processo de distribuição. Alguns serviços de portal de venda de livros, vocês já devem conhecer ou ser familiares com a Amazon. A Amazon é o maior portal de venda de livros do mundo, ela está no mundo todo, e a Amazon começou a mexer no modelo de negócio das editoras, porque como é que as editoras faziam até então? Vamos lançar o livro do Zé Santos. Então, ele imprimia 3.000 livros, colocava num depósito desse aqui, e aí, cada hora que vendia um livro, ia lá, buscava um livro, entregava, ou consignava para as livrarias, ou vendia para as livrarias, mas você tinha uma impressão mínima, porque lá no passado você tinha que fazer o fotolito do livro, tinha que ajustar a máquina para ver como é que ia colocar as 4 cores em cada página. Então, o processo era um processo muito complicado. Com o desenvolvimento tecnológico, a Amazon rompeu o processo de distribuição fazendo o seguinte, hoje tem impressoras, na verdade, no mundo todo, em centros de distribuição da Amazon, que, na verdade, conseguem distribuir um livro só tendo o arquivo digital dentro da máquina. Então, por exemplo, você vai lá e fala, lá na Tailândia, eu vou comprar um livro do Zé Santos. Ao invés do livro do Zé Santos sair do depósito daqui e ir até a Tailândia, a Amazon só dá o comando com o arquivo dele no sistema, imprime o livro, bota no correio e entrega para a pessoa que está querendo o livro do Zé Santos lá na Tailândia. Então, esse processo, que não é o livro digital, ainda é o livro físico, mas é a influência da internet e do processo de digitalização já na vida das pessoas. Isso quebrou muita gráfica, porque muita gráfica deixou de produzir, na verdade, os títulos perto dos grandes centros de produção para ter essa descentralização no mundo todo. Claro que, quando o livro vende muito, assim, aí normalmente ele já imprime uma quantidade grande, que é mais fácil que imprimir um de cada vez, e o custo unitário cai também. Mas, perto do custo de armazenagem, esse processo de impressão on demand, né, que ele chama, é muito mais rápido nos vários lugares. Não, e o bom é que eu estou vendendo no mundo inteiro agora, né? Exatamente, você pode vender rápido. Não, a gente estava contando para o Zé, a gente fez um livro que era um panorama da indústria audiovisual brasileira, e colocamos esse livro na Amazon. É muito fácil. Antigamente, você precisava do editor, dele escolher o seu livro, saber se vai querer ou não. Então, a gente sobe o arquivo direto no portal da Amazon, faz um contrato eletrônico com a Amazon. A Amazon vende ou esse arquivo digital, para as pessoas que querem ler o e-book, ou a Amazon imprime isso no mundo todo. Então, esse livro não fica impresso em lugar nenhum. Se eu quero comprar, eu vou lá no site, ponho a quantidade, e ele me entrega isso muito rápido. Agora, o que começou a mudar mesmo, mais do que as pessoas lerem no digital, porque só ler no digital, o pessoal ficava assim, poxa, mas pagar R$5 a menos, eu prefiro o livro físico, porque aí em casa é mais conveniente para a leitura e tal, mas começaram a sair os serviços, que são chamados serviços de streaming de livro, os Netflix de livro, né? O primeiro serviço foi o chamado Scribd, que foi lançado em 2007, começou... em 2007, ele fazia a venda unitária dos livros. Então, você ia lá, pagava $10 por um determinado livro e tinha aquele livro digital no seu computador, ou no seu Kindle, ou no seu iPad, em qualquer desses... qualquer device, né, que eles chamam diferente, não importa em que lugar você está acessando. Em 2010, eles começaram a mudar o modelo de negócio, e que foi, na verdade... o que aconteceu com o Netflix também. Eles passaram a dizer, olha, por $8,99, você passa a ter acesso a 500.000 livros, 45.000 audiobooks, 10.000 livros de história em quadrinho, e o Scribd conseguiu fazer uma coisa aí que vocês, de cara, conseguem perceber
a vantagem. Ele fez um acordo enorme com aquela Lonely Planet, que é a maior empresa de guia de turismo do mundo. Então, ao invés de você ir viajar com aquele livrão, né, que as pessoas iam de turismo, você no Scribd podia baixar esse livro com todas as páginas do guia coloridas lá no seu iPad, e aí você, enfim, viajava sem carregar muito peso. Então, as pessoas começaram a ver aquilo como uma vantagem muito grande, a ponto de outros serviços começarem a ser lançados como concorrente. Então, o segundo foi um outro serviço chamado Oyster, que também é muito forte, tem hoje 500 mil títulos. O Oyster, diferente do Scribd, ele só tem livro eletrônico. O Scribd tem audiobook, tem história em quadrinho, tem guia de viagem, tem outras coisas, ainda é mais forte. Mas o Oyster conseguiu colocar mais livro de e-book, se especializou em livro mesmo. E, por último, a Amazon, que lançou o Kindle, né, que é uma maquininha lá onde você pode fazer a leitura dos livros, e cresceu muito. O que isso tem feito com o mercado, né? E para contar isso e a gente começar a debater? Isso tem sacudido o mercado geral. Você fala, poxa, no Brasil isso ainda é pequeno? No Brasil isso ainda é bem pequeno. Hoje, de 2013 para 2014, essa indústria cresceu 30%. Então, você fala, nossa, em número, isso é muito. Mas, em percentual, isso é muito pequenininho. Isso é, hoje, 0,3% do faturamento total da indústria editorial brasileira. Então, 99,7% do faturamento da indústria vem do livro em papel. Só 0,3% é que vem do livro digital. Aí você fala, então isso aí a gente não tem que preocupar, não, que... Agora, isso não é o que está acontecendo no mundo. O maior escritório de pesquisa, na verdade, do mercado do entretenimento acaba sendo aquela empresa de consultoria chamada PricewaterhouseCoopers. Eles publicam um relatório chamado Global Entertainment and Media Outlook. A cada 5 anos, eles fazem uma previsão, e é das previsões mais precisas que a gente tem para guiar o crescimento do mercado no mundo. Eles lançaram agora um relatório 2015-2019. O relatório da Price diz que, em 2 países, Estados Unidos e Inglaterra, em 2018, o livro e-book, o livro virtual, passa o livro físico. Ou seja, a curva de venda nos Estados Unidos, o faturamento bruto de livro nos Estados Unidos, já no digital, está crescendo muito mais do que o livro físico. Isso Fábio, mas daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, né? Você vê que loucura. E você vê que lá mesmo, por exemplo, só para pegar um dado para vocês, 2009, os Estados Unidos tinha 15,1% do faturamento global de livros, né, contando e-book e livros, 15,1% do mercado global era livro impresso nos Estados Unidos e 0,8% era e-book em 2009. Em 2018, os Estados Unidos têm 7,9% do faturamento global em livro impresso e 8,7% do faturamento global em e-book. O e-book vai ser 0,8% maior em termos globais nos Estados Unidos. Agora, você vê que outros mercados demoram um bocadinho mais. Por exemplo, a Itália, ela tinha 3,3 bilhões, né, de faturamento desse mercado global. Isso cai para 2,3 em 2018, e o virtual sobe de 0,01 para 0,4. Então, é mais ou menos os nossos números, né? Nosso número 0,3, a gente já está num número adiantadinho. Quer dizer, imagino que o mercado brasileiro deva estar, em 2018, provavelmente a 5%, alguma coisa assim, em termos de livro virtual. Então, é uma coisa para atenção, porque daqui a 5, 10 anos eu tenho a impressão que a coisa muda, né? E eu acho que até para a gente dividir a bola aqui, depois falar um pouco de modelo, como é que é a remuneração desse mercado e trocar umas figuras sobre isso, acho que o Rodrigo tem um case bacana, né? Que ele é um case do livro virtual com alguma inovação, né? Que é muito boa. Não, sem dúvida. Antes do Rodrigo falar, por exemplo, muita gente que está aqui está pensando, olha, será que vale a pena eu, então, publicar no digital do que publicar no impresso? Opa! Há um tempo atrás, isso era um delírio, alguém pensar nisso. Não, fazer livro digital, mas para quê? Quem vai ler? Aí hoje a gente tem números assim incríveis. Por exemplo, não sei exatamente, mas nós temos no Brasil 90 milhões de smartphones. Ou seja, 90 milhões de pessoas que podem ter o livro digital. Os números dos iPads, somando tudo, do iPad bacana até o modelo de tablet chinês,
Parece que já estamos em 40 milhões. Então, é um público que está ali esperando para chegar ao livro digital. É isso, Rodrigo? É, exatamente. Bom, pessoal, o José apresentou todo mundo, mas não falou dele, né? E eu tenho que apresentar esse novo amigo que eu fiz aqui, a primeira vez que eu estou conhecendo, mas uma pessoa abençoadíssima, né? Também um grande autor, já tem vários livros publicados, né? É um dos autores do Maurício de Souza, que vai estar aqui amanhã, né? Tem vários livros e me deu a honra, né, de começar um projeto em conjunto. A gente já começou a escrever o nosso livrinho aí em conjunto, né? Que vai... Mas não era segredo? Ah, não, mas segredo depois que falou aí para... Né, já espalhou. Já não é, mas... Bom, então, queria apresentar o José, grande amigo, grande apoiador, né? Queria contar um pouquinho para vocês do e-book Levir, né? Como é que isso nasceu. Bom, ele nasceu por causa de duas pessoas que estão aqui na plateia hoje, que são mais que especiais para mim, que é a minha filha Thaís e o meu filho Arthur, né? Em 2011, né, eles estavam com um pouco de dificuldade para dormir, aquela coisa toda, né, e eu, toda noite, inventava uma historinha diferente para eles, né? Contava uma historinha, conseguia acalmar. Passou um tempo, a historinha já não valia mais nada, tive que incorporar alguns elementos, né, bichinho de pelúcia, bola, o que fosse. Durou uma semana. Passou isso, já não estava mais interessado. Até um dia que eu tive a ideia de pegar o violão e compor uma música e colocar na história, né? E funcionou tão bem, e isso, na hora, me deu aquele clique, né? Eu pensei, opa, dá para contar a história com trilha sonora, né? Eu já tinha começado a escrever algumas coisas, mas isso me impulsionou a fazer obras mesmo, né? Construir e escrever meus e-books, mas já pensando na trilha sonora. Estou falando bem resumidamente porque o processo foi bem mais complexo. Quando eu fui viabilizar, né, transformar essa ideia em parte prática, eu escrevi os textos, né, já tinha mais ou menos 5, 6 e-books escritos. Aí eu comecei a compor as músicas que seriam a trilha sonora desses e-books, né? Mas aí eu pensei, pô, mas agora eu vou ter o produto, agora eu preciso vender em algum lugar. Como é que eu vou comercializar esse e-book, né? E procurei alguns amigos em São Paulo que me indicaram a própria Apple, né, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? E eles me indicaram uma outra empresa na Índia que podia solucionar meu problema, porque até então não existia os e-books da Apple, que são no formato EPUB, que é um arquivo especial deles, com música inserida, né? Bom, eles aceitaram o desafio, eu mandei os 4 primeiros e-books com 29 músicas de trilha sonora, né? Passaram-se 6 meses, eles me devolveram os arquivos já prontos e eu mandei para a Apple nos Estados Unidos para eles poderem testar. E eles ficaram testando mais ou menos 4 meses, porque eles queriam saber do conteúdo, e como a língua ainda era em português, né? Então eles tiveram que testar o conteúdo, testar as músicas, ver se não tinha nada abusivo, nada impróprio, porque eles são muito preocupados com essa questão de idade, de audiência, né? Aí, um belo dia, recebi um e-mail que eles não só tinham aprovado, como tinham aprovado para vender também em 51 países, né? Então, da noite para o dia, eles já estavam circulando, não só no Brasil, mas em outros lugares também, né? Depois disso, eu já consegui na Google, que é bem menos burocrático, né? Não sei se eles realmente fazem um trabalho bacana demais, mas a Apple, eles pesquisaram a minha vida toda, praticamente. Pegaram informações de Receita Federal, tive que abrir uma empresa lá para poder comercializar os e-books, né? Então, realmente foi bem complexo, mas foi bem compensador. E o próximo passo depois disso foi o lançamento aqui no Fleirachá, que foi um marco, né, para mim, né? O Afonso e a Tati me deram uma oportunidade enorme, né, e eu passei a ter uma visibilidade bem maior, né, a ficar conhecido em outras mídias, né, geraram-se várias matérias espontâneas, né, em menos de 2 meses já tinham saído mais de 100 matérias, né, em jornal, revista, televisão, né. Com 6 meses de site, já tínhamos 2,5 milhões de acesso, né? Muito e-mail chegando, muita gente perguntando, né? Como é que você fez, que novidade é essa, que bacana e tal. E depois disso, depois de tudo, eu fui começar a pesquisar o porquê que a música casa tanto com o texto. Né? Foi uma ideia que eu tive, eu pus em prática, mas está agradando, acho que mais do que eu imaginava, né? Ô, Rodrigo, explica melhor, você já tem quantos títulos publicados no Levir?
Bom, eu tenho 4 títulos completos, né? São 4 e-books com 7 músicas de trilha sonora cada um, tá? E que são narrativas juvenis. Sim, infantos juvenis, de realismo fantástico, né? Agora tem o narrar em inglês. Tivemos que fazer a tradução para participar de um prêmio que está acontecendo nos Estados Unidos, é um prêmio que se chama FOST, né? Future of Storytelling, né? Eles dão prêmios para pessoas que conseguem novas maneiras de contar histórias, né? Eu já passei da 2ª triagem, né? Não esperava nunca, mas quem sabe, né? Vamos torcer. Mas só de estar lá, né? Participando com vários outros projetos do mundo já é uma conquista, né? Porque isso é bacana do livro digital, né? Ele aqui, Democrático, em Minas, né? colocou no computador dele, botou o livro foi para as grandes lojas, e você está em 51 países, agora em inglês e português. Inglês e português, né? Depois eu montei meu próprio e-commerce, onde me deu mais margem de manobra para eu poder fazer promoções de preço, ou seja, compre 3 e-books e ganhe um a mais, esse tipo de coisa, né, que é a parte mais mercadológica do negócio, né? Mas, o Rodrigo, nós estamos muito no modelo, mas eu queria falar mais do conteúdo. Então, ó, você tem 4 livros. Sim. Narrari. Sim, Narrari, o Lola. Eu posso até mostrar aqui, que já está no... Mostra aí para o pessoal. Mostra Já como tá para o no- pessoal visualizar, que é super legal. Exatamente. Essa é a capa, né, de um dos e-books, que é o Lula, que é um conto muito espiritualizado, né, muito sensível, né? E eu acho que todo mundo que tem animal em casa vai se identificar muito com esse conto. Porque ele fala da relação do animal com as donas, que são 2 médicas, né? Uma delas não tem uma visão, ela perdeu a visão quando era criança, e o sonho dela é criar uma prótese tão perfeita quanto o olho humano, né? Só que eles não conseguem liberação dos órgãos públicos para fazer os testes em animais, né? E eles são obrigados a pregar a própria cachorrinha para testar essa prótese. Só que quando eles vão testar a prótese e conseguem enxergar o que a cachorrinha enxerga só que no monitor do computador, eles descobrem que os animais têm poder de ver várias coisas que a gente não vê. Espíritos, outras dimensões e por aí vai. E o negócio vai tomando desfecho, mas com uma mensagem muito positiva no final. Eu sempre estou muito preocupado com isso, de passar mensagens positivas, né? E onde entra a música nisso? Então, isso que eu estava explicando. A música, para mim, ela já está na minha vida há bastante tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, né, mãe? Acho que eu comecei a tocar com o quê? 10, 12 anos, né? E sempre foi uma coisa natural para mim. Mas, por incrível que pareça, hoje, escrever é mais natural do que tocar, porque, assim, me criou um hábito mesmo, né? E, falando daquela questão que eu pesquisei, por que a música combina tanto com o texto, né? E eu pesquisei bastante, né? Várias teses de psicanálise, né, várias teorias, li bastante sobre a memória primária do ser humano, né? Ou seja, quando nós nascemos e vamos crescendo, somos crianças, né, a gente aprende primeiro a ler o mundo, né? A gente aprende a linguagem, o vocabulário do viver primeiro, para depois ser alfabetizado e aprender em palavras, né, em vocabulário que você já aprendeu na vida. Por exemplo, tem como uma criança ler no texto lá, a bola correu no campo de grama. Se ele nunca ter experimentado uma bola ou nem nunca ter corrido num campinho, ele não vai saber o que significam aquelas palavras, né? E nessa fase que ele está adquirindo essa linguagem da vida, o som, a música, é um fator muito forte para a fixação de memória. Então, por isso que as pessoas se identificam tanto ao ler e escutar a trilha sonora, né? A gente tem música na vida desde que a gente nasce. Quando a gente está no ventre da mãe, a gente escuta o batimento do coração da mãe, que é um ritmo, né? A criança já tem contato com o ritmo ali, já. Você vai poder mostrar para a gente aqui? Tudo é frequência, sim. O povo está curioso. Vamos lá. Bom, essa é a capa do conto, né? Aqui tem o conceito das obras, né? Explicando o porquê do Levir, né? Depois eu fiz questão de dedicar todos para o meu pai, porque ele não está mais entre a gente, mas ele leu tudo de uma forma muito forte, ele está presente aqui em todos, né? Bom, aí nós começamos na parte do texto propriamente dito. A pessoa começa a ler o e-book, como qualquer e-book normal, e ela vai, ao decorrer do texto, ela vai encontrando palavrinhas marcadas em vermelho. Olha lá. A filha. Exatamente. Então, a palavrinha lá em cima, que está marcada em vermelho, que é a filha.
A pessoa vem, clica aqui, lógico que ela vai estar com o tablet, com o smartphone, e aí começa a ser tocada a música composta para essa parte do texto. Isso vai dar. Aí. Bom, é uma parte sensível, uma parte bacana, que está explicando uma história importante do conto. Então, a música está sincronizada com o texto. A hora que o texto acabar essa parte importante do conto, a música também vai terminar. Ou seja, como se fosse trilha sonora de cinema mesmo, só que aplicada ao texto ao invés de ser aplicada à imagem, né? E as músicas eu componho em casa, eu gravo em casa mesmo, eu tenho um estúdio, né? E é tudo produzido lá mesmo, né? Apito, marco gol, faço escanteio, né? Que nem você falou, né? Faz de tudo, né? Bonita a música, hein? Obrigado. Bom, e ao longo do texto, a pessoa vai achando outras músicas, né? E essas outras músicas são completamente diferentes, porque é o que o texto pede. Passou? Ó, o público está atento. Ó. Só que para Apple eu tenho que abaixar o aplicativo e começar de novo, porque não tem como pausar, mas para Android tem. Então vou fechar aqui e vou abrir de novo. Ó. Vamos lá. Aliás, vou abrir um conto diferente para vocês verem um outro estilo de música, né? Vamos lá. Esse é o Nahari. Nahari é o seu primeiro, né? É o primeiro, exatamente. Conta a história de um garoto que estava desenganado pelos médicos, né? E a mãe, desesperada, leva ele para ser curado por um xamã numa cabana, né? E o xamã consegue curar, o garoto quase morre, mas ele volta do além com um dom muito especial, que vai dar muito poder para ele, mas o moral da história é o que ele vai fazer com tanto poder que ele adquiriu, né? E é muito bacana porque fala muito de valores primários, né? Que a gente está tão carente hoje em dia, né? Então, é o mesmo processo. Eu escrevi ele todo e depois eu fui compor a trilha sonora. Opa! Obrigado, querido. Valeu. Bom, mesmo esquema, né? Tem os dados catalográficos, tem a explicação de como funciona o Levi, a dedicatória para o meu pai, e entra o texto. Já na primeira página do Levi, já tem do Nahari, já tem uma palavrinha marcada que é o Marcos, que era o nome dele antes de se chamar Nahari. Então, é um outro esquema de música, é uma composição completamente diferente, né? Tem um tema assim mais voltado para o místico, né? Coisa mais misteriosa. Mas é o que eu disse, é o que o texto pede, né? Então, a guitarra aí com uma escala oriental, tem percussão indiana, ou seja, totalmente diferente, né? E aí, ao longo do texto, você vai achando outras palavras, né? Como eu já tinha falado. Oi? Ela está de olho, ela já conhece o livro de cor. Pois é, o problema é que se eu clicar aqui... Vai ter que esperar acabar a outra, né? Vai ter que esperar. Deixa eu fechar, abrir de novo. Enquanto isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Como está a reação dos jovens leitores aí? Olha, porque uma coisa é a gente falar, olha, eu fiz, é super legal, é a coisa mais legal do mundo. É verdade. E outro é o julgamento público, ou seja, as pessoas, o que estão achando? Exatamente. Bom, eu estou muito surpreso e muito feliz, porque uma coisa que eu sempre quis fazer era trabalhar com algo que pudesse influenciar as pessoas de uma forma positiva, né? Qualquer pessoa que leia uma obra minha que se sinta um pouco transformado, um pouco tocado, para mim já é a maior recompensa que eu poderia ter. Eu tenho recebido e-mails, cartas de pessoas falando coisas muito bacanas, né? E, coincidentemente, agora eu estou fazendo também os concursos literários, né, do Levi nas escolas, e eu tenho alcançado essa rapaziada de 14, 15 anos até 18, 19, né? E eles me mandam as dissertações para falar o que eles acharam, né, do que está sendo para eles ler com trilha sonora, né? E eu estou muito surpreso, porque eles estão gostando muito, estão se identificando e estão relatando que conseguem criar um cenário completamente diferente, mais rico, porque não está só lendo. Ele está lendo, está escutando a música composta para aquela parte do texto, e isso está criando dentro da cabeça dele um universo muito mais elaborado, né, mais completo. E estão se emocionando. Eu acho que a arte ela tem esse dever. Se a arte não emociona, ela não serve para nada. Se ela não emociona, ela não transforma vidas, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Rodrigo fosse fazer pelo método tradicional do impresso, como é que seria?
Você vê que do livro. ele ia ter que fazer o que alguns livros fizeram, né? Ter que ver o livro com CD no fundo, né? Lembra que chegou uma época teve isso? Teve, exatamente. Você ia ter que botar ali, mas você não ia conseguir fazer o que o e-book, no caso dele, faz, que é sincronizar na hora certa, né? Você ia ter que botar o CD no aparelho e, de repente, você já passou a outra parte e não está ainda onde o autor imaginou que você deveria começar a ouvir aquela música, né? Então, o e-book tem essa vantagem. E se ele falar, nossa, mas eu tinha que fazer uma edição em inglês? Poxa, eu acho que super... Não, nesse caso, você vê, facilita a beça, né? Porque, basicamente, o investimento dele para lançar esse produto em inglês, ainda mais que as músicas são todas instrumentais, né? Exatamente, eu já fiz pensando nisso para não ter o entrave da língua. Basicamente, você tem o custo da tradução do livro, né? E você consegue... Tem um dado interessante, Zé, que estava lendo também numa pesquisa, que é o seguinte: as pessoas, boa parte da tendência indo para o livro digital são as pessoas que foram para aquele caminho do ler em viagem, né? Ou ter acesso rápido ao livro, né? Porque certamente para ler em viagem é uma maravilha, né? Você em casa até tem o papel na cabeceira, vai pegar aquele livrão para viajar. Agora tem o que eu acho que o teu produto pode até mudar a estatística, mas hoje ainda as pessoas para ler com criança preferem o impresso, acham que funciona melhor e também acham que é bom para dividir com alguém, porque o livro digital tem uma questão até interessante do ponto de vista jurídico de colocar, né? Se você comprar o livro e baixar no seu computador, ou mesmo que seja esse serviço de locação, que você pague todo mês e aí você vai lendo o livro não é seu, né? O livro físico você pega, compra na livraria, leva para casa, põe em cima da mesa e dali ninguém tira. Então, suponha, por exemplo, que você tenha comprado a biografia do Roberto Carlos, que foi proibida, né, de um ponto para frente. O que iria acontecer, e já aconteceu com vários livros nos Estados Unidos, e as pessoas se revoltaram, é o seguinte: você está no meio do livro digital, a justiça manda tirar aquele livro de circulação, o livro some do seu tablet. Aí você fala, não, eu estou no meio da leitura, eu quero terminar. Então, essa discussão ainda é uma fragilidade muito grande do digital que a gente não tem no físico, né? O físico, claro que são exceções, mas o físico você recebe e fica com ele com você, né? Agora, fora isso, na verdade, eu acho que o digital está realmente tem muita vantagem, tomando conta. Exatamente. Olha, já que você tem essas habilidades aí, que eu acho que o autor do livro digital, ele não vai ser só o escritor que escreve e entregou para um editor, né? O escritor do livro digital, ele é alguém que está completamente envolvido nessa difusão do livro, né? Isso é uma coisa que a gente podia abordar, mas eu queria que antes, já que você escreve e toca, eu queria que você tocasse ao vivo aqui, em vez de apertar o botão. O público gostou, Tá. Boa ideia. Bom, eu vou tocar uma música de um conto inédito, né? Que é muito bacana e vocês vão ter contato com ele em breve, mas eu comecei compondo essa música para minha namorada, Gabriela, que está aqui na frente, e a música acabou virando trilha do conto também, né? Tem tudo a ver, eu tive que usar. Meu bem. Você vai ceder os direitos autorais? Posso? Uma questão, Zé, da pirataria, eu queria saber dos dois. Pirataria no livro digital. Pois é, Fábio, conta sobre pirataria e o que vocês já estão pesquisando. O Rodrigo tem até uma experiência interessante de falar dos DRMs, né? Estão sofisticando muito, né, esse nível hoje de criptografia, né, dos arquivos, etc., para tentar evitar a pirataria. É interessante que isso, em algumas indústrias, que é o caso do livro, claro, ainda tem, né, um conjunto de... digamos, uma mídia fácil de você piratear. Agora, algumas delas, principalmente quando vão caminhando para essa coisa da indústria por streaming, ou que vão caminhando do ponto de vista da leitura, da interação, ele acaba naturalmente rompendo a pirataria. Por exemplo, a indústria de videogame, praticamente, na coisa das batalhas virtuais, ela acabou com a pirataria, porque você só consegue... não adianta você comprar o jogo pirata e não ter acesso ao software para jogar com o seu colega. Então, você precisa entrar no servidor
desculpa, da empresa para conseguir fazer o jogo de batalha. No caso de livro, você poderia dizer, bom, interações que podem haver, né? Então, eu estou lendo um livro, estou compartilhando, por exemplo, grifos no livro que eu estou fazendo com o Zé, por exemplo, e nisso tudo eu estou usando o servidor da coisa, e para mim vale muito mais a pena pagar os X reais por mês do que do piratear. Mas ainda tem, né? Infelizmente, ainda é comum a pirataria, né? Rafa, eu tive que fazer um sistema próprio, sabe? Assim, o pessoal lá da Índia, eles já mandaram o e-book já com a solução, sabe? Que é aquela que até já comentei contigo, né? A pessoa recebe o e-book por e-mail e recebe depois um código de ativação. E o código só dá para ativar uma vez. Se a pessoa tentar ativar de novo, não dá, né? Mas acaba que um hacker muito bom consegue quebrar, mas a gente tem que tentar evitar, porque só quem escreve sabe o tanto que o direito autoral é importante, né, Fábio? Assim, tem que ser defendido, claro, mesmo, claro, né? Mas tem possibilidade, sim, né? Tá bom, então vamos lá com vocês, Rodrigo Férez. Que beleza, ler e ouvir, né? Fábio, o tempo voa, quem achar engraçado, passa mais rápido que em São Paulo. Nós vamos ter que ir já para os fechamentos aqui da nossa conversa. Eu até, na verdade, tinha anotado hoje uns dados aqui que achei que eram interessantes, um pouco, e talvez o Rodrigo possa dar, depois no fechamento dele, também o testemunho disso, que é o seguinte, a minha grande dúvida, e eu acho que é de todos os autores, né, quando vai para o digital, fala, bom, e aí, né, como é que o autor ganha nisso? No caso dos downloads, na verdade, individuais, quando o Rodrigo vai lá e vende um livro e tal, você tem um modelo de remuneração muito fácil, que é igual ao do físico, né? O cara pega um percentagem do valor daquela venda, e detalhe, normalmente com os editores consegue negociar um percentual maior do digital, porque o editor não tem o custo do papel. Mas quando você vai para esse modelo que paga por mês, então vai lá na Amazon, né? Então o sujeito paga R$ 9,99, que é o que a Amazon cobra hoje pelo custo mensal. Se você, nesses R$ 9,99, você consegue acessar 600 mil livros e pode ler qualquer um dos 600 mil que você queira. Aí você fala, mas tem em português? Tem. Eles acho que estavam com 15 ou 20 mil livros em português já na Amazon também. Então, você pode ler esse montão de coisa. Aí a pergunta é, como é que o autor recebe, né? Porque lá no físico é o percentual do preço de capa e tal, 10%, 15%. Como é que fica no caso do virtual? No caso do virtual, pelo menos, assim, normalmente, o padrão desses sites tem sido o site ficar com 40% e repassar 60% para o que ele chama dos publishers, né? Todos aqueles que, na verdade, são os donos daquele monte de livros que estão lá. E como é que ele divide o dinheiro? Porque você pagou uma assinatura, mas como é que cada... Então, ele conta o seguinte, ele só remunera os livros que tiveram mais 10% de leitura. Esse é um primeiro critério, no geral, desses sites. Quer dizer, se você só entrou ali no livro, olhou a capa e saiu, ele não remunera, como se tivesse ido na livraria, olhado a capa e não leu o livro. Ou então você leu as 2 primeiras páginas. Não, você tem que ler 10% do livro para ele te remunerar. E, segundo, depois dos 10%, ele te remunera por
aí é proporcionalmente ao que aqueles usuários daquele portal realmente baixaram e pelo número de páginas visualizadas. Então, passou dos 10%, você leu metade do livro, fechou aquele mês, ele vai te remunerar como digamos, meio livro. Outro que já leu inteiro, o livro inteiro. E aí os 60% da faixa remunera todo mundo. É interessante a conta. Para jornal e revista, eles baixaram o percentual para 30% deles e pagam 70% para também tentar fazer os jornais e revistas entrarem. Na Apple, como é que você tem 30%, isso? Exatamente. Na Apple, eles retêm 30% e repassam, né, o restante, mas eles cobram as taxas de lá, né, os taxes, né, americanos. Né? A Google também é bastante parecida, já a Saraiva é um pouquinho maior a mordida, né, é um pouquinho mais gorda, é 40%. Mais uma razão porque eu montei meu próprio e-commerce, né, para ter manobras para poder fazer outras promoções, ou seja, eu pego, né, o dinheiro que eu recebo com a compra dos e-books e posso reinvestir em promoções, posso reinvestir nos concursos literários que eu falei, né? Amanhã tem a entrega, né, do prêmio? Exatamente, bem lembrado. Amanhã, que às 11 horas, no auditório aqui ao lado, tem a entrega do prêmio concurso Colégio Atena e Levir, né? Os alunos compraram os e-books, leram, mandaram as dissertações e amanhã nós vamos premiar as 4 melhores, né? Os prêmios vão ser variados, tablets, né, fones de ouvido, camisetas temáticas. Quem quiser comparecer vai ser um prazer, né? Olha, eu acho que você já falou demais, o público quer perguntar. E antes das perguntas, só queria saber o seguinte: quem aqui já tem livro publicado ou está querendo publicar livro, levanta a mão. Opa! Bom demais. Então, porque essa conversa pode ter algumas dicas aí de ou quem quer transformar o seu livro físico em digital, já ir direto para o digital, né? Mas então, eu queria saber como é que fica quando você coloca um livro, por exemplo, na Amazon. Você registra esse livro em algum lugar antes, alguma coisa, por causa do direito autoral? Como é que funciona isso? Por exemplo, agora eu coloquei, teve um concurso da Bienal agora de contos da Bienal do Rio, né? Eu coloquei um conto, mas eu não tinha a menor noção. Primeira vez que eu coloquei uma coisa assim na Amazon. Eu não tinha a menor noção, por exemplo, eu coloquei esse conto, mas não tenho a menor noção do que vai acontecer com o meu direito autoral aqui, porque não está registrado em lugar nenhum e eu não sei como funciona isso. Na verdade, no Brasil e assim, no mundo em geral, o direito autoral ele é protegido independente de registro. É diferente das marcas, né? Por exemplo, se tiver uma marca para registrar de um produto, quem registrar é que fica sendo o dono da marca, né? No caso do autoral, não. A proteção é dada por anterioridade. Então, se eu for à Biblioteca Nacional, pegar o texto do Machado de Assis, registrar dizendo que é meu, a Biblioteca Nacional vai registrar, ela não vai checar se aquele texto é copiado ou não é. Para que serve o registro aqui? Anterioridade. Então, quando você publica o e-book, por exemplo, ou o livro físico, você tem ali com a data, né, do colocado no livro e tal que você publicou, a prova de anterioridade. Então, claro, se lá na frente alguém vier, poxa, mas o Rodrigo copiou meu livro, qualquer coisa, que ela vai ter que demonstrar. A prova judicial é feita com a prova de anterioridade. O cara tem que mostrar. Se tiver o registro, é mais fácil, porque, digamos, é um documento mais forte, mas não tem necessidade nenhuma. Não, perguntei se vale também para blogs, mesmo coisa que você publica em página de Facebook, assim, pode ter essa coisa de anterioridade? Vale também, é uma forma de registro. Pergunta, tá? Não, pode. Não, e você, nesse caso, né, quer dizer, bom, você pode não ter problema, né, simplesmente botou no Facebook e ninguém copiou. Agora, se algum dia você precisar demonstrar os registros, por exemplo, do Facebook e tal, que estão lá na timeline, você pode ir num cartório. Hoje os cartórios fazem o quê? Eles vão à página, tiram aquela informação da página e dão, digamos, um documento para você dizendo, olha, estava aqui registrado, sim, na timeline dela, na data tal, ou naquele dia eu realmente vi que existiu essa criação. Então, enfim, são documentos que você pode usar em juízo, se você precisar defender a anterioridade, porque toda questão é uma questão de anterioridade. Então, dado importante, Fábio. Já tem outra pergunta aqui. Desculpa. Acho que nós vamos tudo bem. privilegiar aqui senão um assunto monopoliza, né? Gostaria de perguntar para o Rodrigo
que além de você, quem que ajuda a julgar esses trabalhos que serão premiados amanhã? Pois é, tem mais pessoas. Eu procuro até me envolver pouco com isso, porque eu não acho nem que é justo, nem quero me envolver emocionalmente, né, com as dissertações, que eu poderia ficar tendencioso, né? Então, eu tenho uma equipe de 3 pessoas, né, que fazem isso para mim, né? Que escolhem, que vão fazendo a triagem e depois eu dou uma olhadinha e dou a confirmação. Tudo bem, pode ser, mas eu não fico nessa parte de... Dou meu parecer, mas eu delego isso para essa pessoa. Nada. Rodrigo. Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, Rodrigo, eu queria perguntar para você em relação à leitura. Deixa eu explicar primeiro o porquê da pergunta, depois para a gente chegar nela. Claro. Quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu fiz meu TCC, eu fiz um site jornalístico, que é até o Diário de Araxá, um jornal online. E na época o professor tinha muita preocupação em relação aos nossos textos, para eles serem mais curtos, porque a leitura pela internet, com a tela do computador, ela causava mais fadiga para as pessoas, por conta de luminosidade e tudo. Tem algum estudo em relação a isso, da leitura ela ser um pouco mais fácil, assim, no tablet, no smartphone? Bom, existe sim, realmente é um dos problemas do e-book, tá? Tanto é que os leitores, né, os aparelhos que as grandes empresas usam, por exemplo, a Saraiva tem o Leve, a Amazon tem o Kindle, né? Eles imitam a folha de papel, chama o e-ink, né? Eles chamam de tinta, né, que imita mesmo o jornal, o papel, para não cansar a vista. Mas foi mais uma surpresa que eu tive dos meus leitores de falarem que, olha, com a música fica mais agradável, ou seja, dá para continuar sem cansar tanto, porque ao mesmo tempo que a tela te cansa, a música te distrai, né? Mas você tem razão, realmente é um dos poréns do livro digital. É isso aí. E só completando a pergunta da Mara, a respeito dos registros, né? Fábio, não sei se essa informação procede, mas quando eu registrei meus contos e as músicas, o simples fato de você mandar a carta para a Biblioteca Nacional por AR, a data do AR já é a data que consta já para anterioridade, não é nem a do registro da folha quando chega. Porque quando chega, tudo bem, já está tudo registradinho. Mas se não tiver nenhum problema, eles aceitarem, o AR já vale como documento. Antigamente tinha o pessoal que mandava carta para si mesmo, não sei se já ouviram falar. O cara mandava a carta, era só para o registro de anterioridade. É que, do ponto de vista da prova, é um pouco mais frágil, né? Porque quem é que depois vai provar que aquele conteúdo é que estava lá dentro, etc. Então é mais complicado. Melhor registrar no cartório, se quiser. Aliás, dá na mesma, pode ir num cartório de documento e registrar o texto. Verdade. Quando a gente conversa, eu e o Rodrigo, muito sobre os e-books, né, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que você pode me ajudar, amor, que hoje em dia todo mundo vive, né, no celular, no iPad, no smartphone, então ele fala assim, é um jeito de dar mais cultura. Então, por isso que o e-book é tão importante, que ao invés de você ficar lendo coisas, às vezes, que não é tão interessante, né, amor, pelo menos você... Deu alguma coisa interessante. E aquela parte ecologicamente também que você fala do livro, do e-book. É que a gente conversa muito sobre os livros. Como é que eu não respondo? Ela pede amor, né? Amor, o que você acha? Como é que eu não responde? Mas é verdade. Não tem como não responder. Ao invés de ler memes, você vai ler contos. Porque, assim, tem esse problema, né? Tem um grande... Estou até me intrometendo ali só para ajudar, mas o jovem... tem acesso a muita coisa, mas a internet não está fornecendo ainda tanta coisa legal para se ler. Então, está tendo um esforço grande de algumas editoras digitais, de escritores, de botar outros conteúdos, já que está todo mundo aí no digital, não é isso? Mas a pergunta dela também me levou a lembrar de outra questão importante, que as escolas têm gostado muito do concurso, porque nós temos conseguido alcançar os jovens e resgatar um pouquinho o gosto da leitura deles, porque eles estão tão habituados a ficar com o tablet e o celular na mão, então por que não criar hábito de leitura também nesses aparelhos, né? Então isso tem acontecido. Lembrou bem, amor. Maravilha. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado por partilharem conosco esse sonho que virou realidade, que eu levi, né? Tenho a honra de ter aqui como mediador o José e o palestrante, o Fábio Sesnick, que é uma sumidade na área dele, né? Realmente tem que comer muito feijão para alcançar esses dois ainda, né? Botar muita água no feijão. Então, muito obrigado por tudo, né? Por vocês, pela participação. E é isso aí. Obrigado e aproveitem bastante o resto aí do FLIE Araxá.
Eu também queria agradecer ao Afonso Borges, né, que convidou a gente para estar aqui nesse evento. Agradecer ao Zé, que lindamente fez aí a mediação, né, amarrou bem, foi pegando ali, extraindo da gente o melhor das informações que a gente podia dividir aqui. Amigo de longa data também. E parabenizar o Rodrigo aí pelo Levir. Enfim, dizer que a gente também vai estar todo mundo aí rodando pelo festival e tal. Outras questões do assunto, estamos aí à disposição. Um abraço, obrigado. Obrigado, gente.